se divide igrejas em igrejas sérias e igrejas que não são sérias. Então, por exemplo, o pessoal gosta de colocar sempre o neopentecostal como igrejas que não são sérias. E eu já ouso dizer que não são todas as igrejas neopentecostais que não são sérias, tá? Eu mesmo conheço algumas que são seríssimas, mas vamos lá. E aí eles dizem o seguinte, aí os pastores da ala da igreja antiga, eles ficam falando, esse pessoal só fica falando do dinheiro. Só que os líderes das igrejas sérias ganham muito mais que os outros. Os pastores de igrejas, tipo do pastor Elias, de nomes das Assembleias de Deus, eles recebem no aniversário deles, meu amigo. No aniversário deles, são centenas de milhares de reais. São centenas de milhares de reais. É pornográfico o número. Você tá entendendo? Só que eles são da igreja séria. Na minha não tem isso, não. Na sua tem. Lá na Assembleia de Deus de Ipiranga tem. Eu nunca vi isso. É porque você não dirige igreja. Mas no aniversário do pastor presidente, esses números aí. Entende? Então veja. O que é ser sério, então, nesse mundo? Entendeu? O que causa mais escândalo? Então não é somente a regra da igreja ou o estatuto da igreja. É o comportamento e a forma antibíblica como as pessoas se comportam também. Eu já, por exemplo, rapidinho, já que o pastor César fez citação da minha denominação, o pastor Alfredo Requidal, quando ele ganhava um carro, o que ele fazia? Ele vendia e entregava para as instituições. Ele morreu. Mas eu estou tendo ele como modelo. Isso é verdade. Quanto ao meu pastor presidente, eu nunca vi isso. Nunca vi, já participei de aniversários dele. E eu, por exemplo, a gente dá presente, mas voluntariamente. Né? Agora, por exemplo, tem denominações, como ele realmente disse, em que as pessoas, os de campo, são obrigados a levar um envelope, uma cota. Se tornou um sistema piramidal que quem está acima senta num trono como um monarca, né? E fica ali fazendo esses jogos de poder, né? Utilizando essas doutrinas de honra ao líder, de lealdade. Eu queria tratar isso aí depois do Bom, esses desigrejados, então, decepcionados com a liderança, como é que a gente faz com esse pessoal? Vamos lá. Ele está decepcionado com a liderança, saiu e agora está traumatizado. Eu acho que uma coisa importante, né? A gente tem duas questões aí, né, pastor César? Existe uma crise profunda de liderança no Brasil. Até tem um assunto que eu estava conversando aqui em off com o pastor César. Existe um livro chamado Lealdade e Deslealdade, hoje no Brasil, que é um dos livros mais populares hoje, dentre os evangélicos. Milhares de igrejas organizam seminários para implantar o ensinamento desse livro nas igrejas. É um livro diabólico, é um manual de seita. Ele já foi indicado por vários figurões aí do meio gospel, né? Porque é um livro que ensina o seguinte: a autoridade da igreja tem que ser obedecida de modo absoluto. Qualquer pessoa que não obedece de modo absoluto à liderança da igreja deve ser tratado como desleal e deve ser expulso do rebanho por deslealdade. Essa é, resumindo, a doutrina do livro. Então, essas práticas hoje têm se popularizado. Essa questão da lealdade. Tem que obedecer cegamente qualquer ditame da igreja. Qualquer ditame da liderança. Às vezes tem liderança que ele tem uma liderança espúria, né? Sim. Então, sim. agora tem aquela liderança que é uma liderança séria. Nesse caso, lideranças... Lembra do Diótrefes, lá da Epístola de João, né? Qual que é o pecado do Diótrefes? Ele queria exercer primazia. Ou seja, ele queria que o corpo ali fosse para o seu bel prazer, para o seu deleite, para o seu privilégio. E né? não apenas isso. O pecado do Diótrefes, ele também bloqueava os irmãos a ter acesso às cartas apostólicas. Então, tipo assim, ele fala assim, o apóstolo João, não lembro de que faz tempo que não leio esse texto, mas ele fala assim, tem aí o Diótrefes que ele não nos recebe. Ele não nos recebe, porque ele é líder na igreja, ele quer ter primazia, e ele bloqueava o acesso dos próprios apóstolos. Sim, ele queria ser a única fonte. É dono da igreja. Dono da igreja. Exatamente. E tem isso hoje também. Tudo que tem hoje já tinha na igreja primitiva. Pastor César, uma coisa que eu sempre repito assim, né? Igreja que tem dono não é igreja, é outra coisa. A gente chama de igreja, mas igreja que tem dono... For Jesus, né? Não. É a minha igreja. Eu me refiro dono humano, né? Gente, homem, né? Comedor de feijão com arroz. Igreja que tem homem que come arroz com feijão, que vai no banheiro
né, que fica doente e morre, como dono, pode ter nome de igreja, mas não é igreja, é outra coisa. Então, mas o que eu tinha falado no bloco anterior é que, assim, as pessoas falam assim, a igreja fica falando mal da igreja porque a igreja tem a parede preta. Falando mal da igreja porque a igreja é churche. Não é por aí que se mede a seriedade, cara. Não é por aí que se mede a seriedade. Por quê? São coisas secundárias. Por quê? Porque tem grandes nomes da igreja séria que é tipo um coronel. A igreja brasileira tem coronéis. E esses coronéis, eles estão incrustados na ala chamada séria da igreja. Entendeu? Verdadeiros papas, verdadeiros coronéis. Você já viu esses caras pedindo perdão? Já cometeram injustiça com alguém? Já. Cometeram já comigo, já cometeram com outros. Já viram alguém chegar e falar assim, meu irmão, me perdoa, me desculpa, não sei o quê. Não, então esses caras são inerrantes. Esses caras são milionários, multimilionários. Como é que você explica um cara que é pastor de uma igreja, Assembleia de Deus, que tem uma casa aqui, outra nos Estados Unidos, outra na Austrália, outra não sei o que lá. Sendo que ele nem tem segundo grau completo. É um monarca, né? É um papa da então Idade Média. Presidente de uma multinacional. Você tá entendendo? Então, a gente tem que pensar fora da caixa. Entendeu? Pensar fora da caixa. Tem desigrejado que eu tiro meu chapéu. Pastor, saí porque não concordo, estou procurando uma igreja e faz 2 anos esse processo. Aí eu deixo meu conselho. Ore, comece a visitar igrejas de verdade. Porque se você ficar em casa esperando cair do céu, o anjo não vai lá e falar, sua igreja próxima é essa aqui. Não vai. Então vai congregar, faça o circuito dentro da igreja. Pesquisa, né, pastor César? Participe de meia dúzia de cultos daquela igreja, ora. E saiba, você nunca vai achar uma igreja perfeita. Se você achar uma igreja perfeitinha, sabe, branquinha, pequenininha, todo mundo se ama, não, se você entrar, estraga tudo. O dia que você entrar e falar, eu quero ser membro, aí estragou a igreja. Então, não tem igreja perfeita e vai visitar, ora, e Deus vai te apresentar um lugar. Pastor Tiago, o que seria uma igreja séria hoje? Porque nós temos aí milhares de denominações, inclusive aquela liderança que às vezes não concorda com a liderança, ele abre a igreja para ele poder... Sim. Ele toma quer ser dono da igreja. Ele fala assim, bom, eu não quero me submeter à liderança, então eu vou abrir a minha igreja e vou fazer do jeito que eu quero, porque eu não tenho que prestar conta para ninguém. Aí ele vai pecar, ele vai assediar, ele vai fazer e acontecer. Hoje temos muitas igrejas assim. O que seria uma igreja séria? Onde a pessoa realmente vai crescer, vai estar num passo... Porque, assim, o pastor que deixa de assumir, de exercer 2 funções principais de um pastor, prover e proteger, ele se torna uma ameaça para o rebanho. Porque ao invés de oferecer, de ser o protetor e o provisor, ele se torna um predador, como é denunciado ali em Ezequiel, capítulo de número 34. Então, como é que o senhor vê essa questão de uma igreja séria? Um conselho é para o desigrejado. Procure uma igreja séria. Como que é essa igreja? Eu começaria da seguinte forma: uma igreja que tem um vínculo com alguma tradição teológica respeitável. Não importa se é uma igreja pentecostal, se é uma igreja reformada, mas algum vínculo com uma tradição teológica respeitável. A pessoa tem que verificar se as bases teológicas da igreja são realmente os mestres do cristianismo ou se são os devaneios do seu guru, do seu dono. Isso tem que ser observado. Segundo, o próprio preparo, não só teológico, mas emocional, a vida familiar do líder dessa igreja ou da liderança dessa igreja. E quando isso é dissimulado? Às vezes o líder aparentemente parece que é são, precisa mas ele conviver, sofre alguns transtorno de personalidade, porque geralmente esses psicopatas, que agora minha filha disse que não é psicopata, é transtorno de personalidade narcisista e tal, eles aparentam ser as melhores pessoas, mais inteligentes, e só que por trás disso... Sedutores, inclusive. Sedutores, só que por trás disso tá um cara maquiavélico, um cara maligno, voraz, um lobo destruidor. Precisa observar. É difícil, né, pro membro, né? Sim, precisa observar. Precisa verificar se a igreja precisa verificar se a pessoa pode ter acesso ao estatuto, à declaração de fé, se a igreja é transparente financeiramente, se a vida comunitária é sadia, né? Tem vários aspectos, né? A coisa mais importante é a pessoa não entrar na igreja completamente desarmada, no sentido assim,
alecrim dourado, né? Acha que entrou na igreja, entrou num pedacinho do céu. Não pode ser assim. A pessoa tem que entrar como adulto, observando, e à medida que encontrar ali um local para confiar, se tornar membro. Pastor César, na sua opinião? Eu só tenho essa ressalva de que se você procurar perfeição, só tem uma igreja perfeita, que é a Assembleia dos justos lá, incorruptíveis, que é a igreja invisível de Cristo. E essa é sem mancha, sem ruga, porque lá em Apocalipse capítulo 19 diz que a igreja se preparou e as vestes brancas são as justiças dos santos. Então é esse pessoal que vai participar das bodas do Cordeiro, é a igreja perfeita. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto a última trombeta não toca, enquanto esse dia não vem, a gente tem de trabalhar aqui embaixo mesmo, com irmãos que amam a Deus, mas que falham, como nós também, porque nós também falhamos. Nós também falhamos. Eu e o Elias temos uma amizade de 20 e tantos anos, 25. E a gente já pediu perdão um pro outro algumas vezes, não é? Algumas vezes, porque a gente falha. A gente falha. Então, eu acho que os irmãos tinham que ser um pouco mais parcimoniosos com as falhas das pessoas, porque nós também falhamos. E aí você tem que fazer essa conta. Será que eu estou num grupo que a falha é a regra? Então você procura uma igreja séria, uma igreja de verdade, onde as pessoas falham e se acertam. Porque essa é a ideia da igreja. Quando Jesus disse, quando tiver 2 ou 3 que eu citei aqui, que é num contexto de igreja, é justamente uma falha de um irmão. Ele está dizendo, como é que a gente trata a falha de um irmão? A gente trata a falha de um irmão assim, ó. Você vai até ele, conversa, depois não conseguiu, chama mais pessoas, conversa, depois não conseguiu, conversa com a igreja, tenta resolver, depois não conseguiu, então tá bom, então ele não é mais irmão. Agora, trata ele como gentil, como um cara que não é irmão. Ele tá fora da igreja. Então o contexto que os desigrejados gostam de falar 2 ou 3, Jesus está dizendo, esse cara tá fora desse povo. Beleza? Agora, se diferente disso, é só ficar achando defeito nas coisas. Então eu vou achar defeito na sua igreja. Você vai achar defeito na minha igreja. Eu vou achar defeito da igreja do Elias, ele vai achar defeito da nossa igreja. Agora, esses defeitos são contornáveis? A gente está disposto a falar, não, vamos agir como irmãos e vamos tocar para frente. Porque ficar só falando mal, só adoece, dá mau testemunho. Então, meu conselho é esse, que você procure uma igreja, vai congregar, vai ter defeito, vai, e o que você faz? Supera, igual você supera os seus próprios defeitos. Muito bem, nós temos aqui acho que uma última pergunta, que estamos caminhando para o final, depois 4 minutos para considerações finais dos abençoados debatedores. A paz do Senhor, irmãos. Sobre o que o pastor acabou de falar aí, creio que é o pastor César, né? Que o irmão que não tem o dinheiro para comparecer ao debate, se fosse de uma igreja, a igreja pagaria a passagem dele. Que igreja faz isso? A minha. Ele tá perguntando. Aí ele completa. A nossa igreja faz isso. Veja só, Elias, a nossa igreja não é uma igreja perfeita, mas eu perdi a conta de quantos carros, motos... Nós demos para irmãos da igreja que tiveram moto roubado, carro roubado. Irmãos que estavam perdendo a casa e nós fomos lá e quitamos a casa. Irmãos que estavam no terreno, compramos o terreno. Isso é uma igreja. Eu, por exemplo, não sou assalariado da igreja. A igreja não paga minha passagem. Mas, então, a igreja não paga minha passagem para eu estar aqui nesse debate. Eu não ganho dinheiro da igreja. Porque eu não sou... Mas não sou contra ganhar também, não. Eu acho que, como eu não tenho tempo integral na igreja, eu não acho certo a igreja me pagar um salário. Então, eu não tenho o salário da igreja. Eu sirvo por amor. Porém, se esse recado fosse para mim, o senhor tem que ir lá para China, para Conchinchina, para participar de um debate, para defender a fé, e eu não tenho dinheiro. Aí minha igreja paga. E aí, pastor? Eu concordo com isso. No meu caso, por exemplo, eu lembro de nós já fizemos assim vários esforços em conjunto. A nossa igreja lá em Santos é uma igreja que é recente, né? Ela tem poucos anos, mas nós já fizemos algumas vezes esforços em conjunto para enviar irmãos para alguma missão, para algum trabalho. E isso é a coisa mais normal do mundo, né? Não vejo por que esse irmão... Então, mas ele não é só dinheiro que ele não vai ter. Uma comunidade, né? Não é só dinheiro. Porque dinheiro é a coisa mais barata que a comunidade oferece, é dinheiro. Mas ali você tem companheirismo, você tem conselho, você tem oração, você tem alguém para se abrir,
você tem comunhão, isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. E a comunidade da fé oferece justamente essa... A comunidade da fé é terapêutica. Igrejas saudáveis curam. Exatamente. Muito bem, nós estamos aí caminhando para o final e só concluindo, não é pecado, não é proibido um pastor ter salário. Isso é bíblico. Não, eu me coloquei a favor, exatamente. É bíblico o pastor ter o seu salário. Agora, o que está sendo discutido aqui é esses exageros, né? Eu já cheguei a ouvir um pastor, eu ganhava em tal lugar 42 salários, aqui estou ganhando 25, mas eu vou voltar a ganhar os meus 42. E não é nada, tá, Elias? Isso não é nada. Não é nada ainda, né? Não é Meu nada. Deus. Então, existem os exageros, existem os exploradores da fé, e eles vão prestar conta diante de Deus, exato. em nome de Jesus. É que Amém. aqui eles estão Amém. incólumes, mas diante de Deus vão ter que responder pela exploração da igreja, né? Bom, nós temos aqui ainda áudios? Vamos lá, então. Mais um áudio. O problema, pastores, que a igreja não deveria ser de ninguém. A igreja é um corpo de Cristo, faz parte do corpo de Cristo. O problema é que o pastor expulsa o membro, e quem expulsa o pastor? Quando ele está em pecado. Entende? E eu já vi uma igreja acabar por discussão dos pastores dentro da igreja. E foi nesse momento que eu saí da igreja. E é o caminho que tem que voltar. E agora que eu estou conseguindo voltar agora, com muita dificuldade. Que bom, tá voltando. Bom, vocês querem fazer algum comentário? Acho importante, pastor César, esse comentário do irmão, que é o seguinte, a pessoa que entra numa igreja precisa entender quais são os mecanismos da igreja, inclusive para remover a liderança que tiver falhado moralmente ou tiver alguma falha de caráter que seja irreversível. Precisa ter esse mecanismo. Quando também. essa liderança tem poder e quando ela também é subsidiada pelo líder. Bom, mas aí já virou máfia, né? Já não é mais gente, igreja. Mas a igreja é o povo. Gente, a igreja é o povo, mas às vezes o povo não tem voz. Gente, esse tema, ele é muito delicado. Ele vai um pouco além de tudo isso que nós estamos discutindo. E como eu disse aqui. agora há pouco, a gente também está delicado. tangenciando nas ditas igrejas sérias. Não é tão simples assim. Não é tão simples. Bom, nós vamos para as considerações finais. O senhor começou, então o senhor termina agora. Ok. O primeiro vai ser o primeiro. 4 minutos, tá bom? Obrigado. Uma coisa que é interessante é o seguinte, quando surgiu esse tema dos desigrejados, foi mais ou menos em 2010, por conta do censo do IBGE, que identificou que haviam mais ou menos 10% dos evangélicos eram considerados sem denominação. Sem denominação, né? Esse número tem aumentado, assim como tem aumentado o número daqueles que se declaram agora sem religião, né? Passou de 7% para 14%. Então, assim, é um fenômeno que tende a crescer e que a única resposta para esse fenômeno é o evangelho. A única resposta para tudo isso é mais de Deus, mais de Jesus, mais do ensino bíblico correto e de uma vida coerente com o ensino. Hoje a grande questão e o que faz com que as pessoas busquem esse caminho do desigrejamento ou destemplamento ou desinstitucionalização é o caminho da algumas pessoas, não todas. Existem sim os apóstatas, aqueles que não estão conosco porque não eram dos nossos, mas tem muita gente que fica à deriva porque não consegue conviver com um ambiente onde ela enxerga a incoerência, tanto no testemunho pessoal dos líderes e da instituição, quanto na eficácia do ensinamento. Então isso fica, para nós, é importante, por quê? Porque essas estatísticas crescentes, amanhã podem estar incluindo os nossos filhos ou os nossos netos. Então é urgente e é para hoje, é para agora que todo cristão, todo evangélico maduro, que conhece a Bíblia, que tem anos de igreja, se engaje em fazer com que a igreja melhore. Não dá mais para a gente ter uma legião de pessoas dentro da igreja, gente crente há anos, letárgica e, desistindo. A igreja precisa da nossa luta, ela precisa do nosso engajamento, precisa do nosso envolvimento, não só nos seus programas, não só nas suas estratégias de crescimento, não só na implantação da sua visão ministerial, mas na busca da depuração do seu ensino, das suas estruturas, enfim.
Ainda tem 1 minuto e 40. Ah, é meu ainda? Então, vamos lá. Então, eu acredito muito nisso, pastor César, pastor Elias. Eu acredito que a igreja é uma resposta para a sociedade, é um mecanismo divino de aperfeiçoamento da nossa humanidade. A igreja tem aí incontáveis serviços legados à humanidade ao longo dos séculos, no seu aspecto institucional. A igreja ensinou a humanidade a ser mais humana em muitos aspectos, né? Orfanatos, hospitais, creches, asilos, né? São uma numerosa quantidade de instituições que são derivadas da igreja cristã. Então nós não podemos desistir da igreja, não podemos desistir disso que Jesus nos deu, né? É lógico que ficar preso só no campo da idealização é sempre um problema, porque a idealização não faz parte da realidade, né? A idealização está no campo da utopia, está no campo da ideia. A realidade, às vezes, é diferente da idealização. Nem sempre a igreja real é próxima da igreja ideal. Assim como eu também não sou, na minha realidade, aquilo que eu idealizo ser. Agora, nós precisamos entender que existe muita coisa para mudar, que precisa ser mudado, e há muita gente que hoje, infelizmente, não encontra na igreja um porto seguro porque viu todos esses problemas. Vamos nos unir, vamos lutar, vamos trabalhar, vamos prosseguir com misericórdia, com paixão, com compreensão, mas com fé, com luta, com força e com convicção. E é o que Jesus disse, né? É mister que haja escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. É só tomando a oportunidade. O senhor é de confissão reformada calvinista? Eu me considero reformado carismático. Eu tenho um pé no pentecostalismo e um pé na teologia reformada. Que eu vi uma ênfase sempre de uma passagem lá de João, né? Estavam conosco, mas não era dos nossos. Pastor César, considerações finais, 4 minutos. Esse tema é um tipo de assunto que eu não gosto de falar, porque é ficar falando das pessoas, né? É horrível falar das pessoas, né? Falar do comportamento das pessoas, falar de... eu sei que às vezes tem que falar. Não fujo não, da raia, mas é difícil falar de pessoas, né? Não é fácil. E a nossa comunidade é uma comunidade pequena e a gente luta para ser relevante. A gente está falando isso... Hoje é a quarta, né? A gente está falando isso numa quarta-feira, para quem está assistindo depois, onde na quinta, amanhã à noite, a gente sai com mais uma expedição. Nós estamos falando de mais ou menos um ônibus e alguns carros, cheio de crente, que vai ficar quinta noite, sexta, sábado e domingo no campo missionário, no lugar que tem o pior IDH aqui no Brasil, que é aqui no Vale do Ribeira. Cidades como Itaoca, Itaí, eu não sei o nome das cidades todas ali, que a nossa igreja sozinha, só a gente vai lá, no culto de domingo a gente levantou mais umas 50 cestas básicas, né? E a gente vai, tipo, amanhã sai esse grupo, meu filho vai, o pessoal da igreja vai, o pessoal missionário lá vai. E esse tipo de trabalho só é possível numa igreja. Não dá para fazer sozinho. Só se você for o Silvio Santos. Você tá entendendo? Só se você for o Antônio Hermínio de Moraes. Aí você pega 10 ônibus e leva Mas quem são as pessoas que vão dentro desses ônibus? Elon Musk. Não, mas quem são as pessoas que vão dentro desse ônibus? Entendeu? O que a gente vai fazer? A gente vai levar roupa, a gente vai levar... Os caras lá moram em casas feitas de caixa de leite longa-vida. Então a gente chega lá, leva roupa. Eu fui. Aliás, esse irmão que eu dirige trabalho, eu consagrei ele lá. Eu fui lá no campo consagrar ele como missionário. Entende? Então, era para ser o papel do governo. Também. E essas pessoas estão desassistidas então, pelo Estado. Esse tipo de trabalho só faz sentido numa comunidade. Entendeu? Não tem como você fazer isso aí sozinho. Quem dirige o ônibus, quem leva a comida, quem paga tudo isso, quem banca esse... Quem mobiliza. Nós estamos falando de, sei lá, algumas dezenas de milhares de reais que a gente vai investir agora, amanhã. Entendeu? Algumas dezenas de milhares de reais. Então... Inclusive, eu vou aproveitar aqui, quem quiser doar uma cesta básica para ser entregue lá, eu vou dar o WhatsApp aqui do nosso missionário, o nome dele é Ferreira. O WhatsApp é 019, que é a nossa igreja em Campinas. Então, 019 99652 8044. 99652 8044. Às vezes uma igreja que está
tá ouvindo a gente, fala, pô, eu quero me envolver, vou dar quentão aí para ajudar, vou dar trezentão para ajudar, vou dar cincão. Como é que ele chama, pastor César? Ferreira. É José Apolinário, mas a gente chama ele de Ferreira. É 019 99652 8044. 99652 8044. 019 99652 8044. Se você quiser doar alguma coisa, roupa, dinheiro para ajudar nos custos, a gente leva a nossa comida, chega lá, é uma escola, a diretora da escola recebe a gente se hospeda num colégio, fica dormindo lá nas salas de aula, o pessoal da cozinha vai para a cozinha do colégio fazer comida, depois o pessoal da limpeza da igreja limpa, só a nossa igreja. Então, a nossa igreja é pequena para fazer um negócio desse, mas só dá para fazer isso em comunidade. Então, fica a dica, procura uma igreja séria, procura uma igreja que luta para andar biblicamente. Vai ter erro lá dentro? Vai. E você vai agir como? Vai agir biblicamente também, diante do erro. A gente perdoa, a gente releva, a gente estende a mão, a gente é uma família que caminha biblicamente. Então, fica aí a dica para vocês. Deus abençoe.